Olá! Bem-vinda, bem-vindo ao primeiro vídeo do ano. Hoje eu vou falar sobre termos que são comuns na modelagem e na costura, mas podem gerar dúvidas dos seus significados. Então eu vou falar sobre esses termos e seus significados. Eu sou Lara Rogedo, designer de moda, professora de modelagem e costura. Se você gosta desses temas, gosta de costurar, de modelar, de criar, de moda, se inscreva aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. E acompanhe o vídeo até o final, porque vai que tem algum termo que você ainda não conheça e que eu possa te esclarecer. Também deixe o seu comentário se você gostar desse vídeo e se tiver algum termo que você tenha dúvida e quiser que eu explique talvez num vídeo posterior, deixe aqui nos comentários também que eu vou adorar saber qual que é o termo que você tem dúvida, que você quer saber, ok? Vou falar termos de costura e de modelagem. Entretela. Entretela significa, como o nome já diz, entre telas. É uma estrutura que fica entre dois tecidos. As telas significariam dois tecidos. Realmente para isso, para estruturar. Por exemplo, estruturar um cos que precisa ser mais firme, uma pala também que precisa ser mais firme, vou falar sobre pala. E existem alguns tipos de entretela, de malha, que é mais fina, que é uma leve estrutura. Existe entretela de algodão, que também tem uma mais fina e uma mais grossa, mas elas são mais estruturadas que a de malha. Existe até entretela de linho, que é usada em alfaiataria. Tem entretelas termocolantes, que são coladas com o ferro. E tem entretelas que são alinhavadas e presas depois na costura ao tecido. Eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre entretela, vou deixar na descrição, caso você queira se aprofundar mais sobre o tema. Braguilha. Braguilha é a abertura frontal, pode ser de uma calça, pode ser de um short, pode ser de uma saia. Essa abertura frontal é chamada de braguilha, geralmente tem o zíper e o abotoamento no cos. Pertingal. Pertingal é a aba interna que é usada geralmente com a braguilha de uma calça, de um short ou de uma saia, que também fica para dar o acabamento nessa abertura frontal, dar o acabamento do zíper comum, que geralmente é usado nessa abertura frontal. Também, além do acabamento, protege a pele do contato direto com o zíper. Tela. Muita gente me pergunta o que é tela, porque eu falo muito em tela aqui nos vídeos do canal, muito em tela aqui no Instagram. Se você ainda não me segue, me siga, @LaraRogedo, porque eu coloco muito conteúdo por lá também. E muita gente me pergunta o que é tela, Lara, que você sempre fala. A tela é a peça inicial que eu faço de um tecido mais simples. Eu uso o algodão cru, que é o nome do canal, o nome do meu blog, mas você pode usar outro tecido também mais barato e mais simples do que o original que você vai fazer a peça. Por quê? Isso é como se fosse um rascunho da peça. Então você faz primeiro nesse tecido mais simples a roupa para ver se vai ter algum ajuste se vai ter algum ajuste mesmo, se você vai ver quais são os processos que você vai fazer primeiro, você vai ver, eu tenho que fechar isso primeiro, eu tenho que fazer esse acabamento primeiro, e aí você já entende a ordem da costura antes na tela. Então, mas geralmente é mais para ajustes. Eu faço no algodão cru e indico que seja feito no algodão cru ou americano cru, porque é um tecido que é fácil de costurar, de algodão, então a tela não pode ser um processo muito demorado, nem precisa ter acabamentos refinados nem nada, é só mais para ver os ajustes mesmo. E também é um tecido que tem que ser simples para você poder marcar, para você poder riscar,
para você eventualmente poder alfinetar todo ou fazer riscos com lápis, caneta. Então eu sugiro o americano cru, o algodão cru por causa disso. Essa é a tela. Em uma fábrica ou numa produção mais industrial, ao invés da tela, é feita a peça piloto, que é num tecido mais similar ao tecido original que a roupa será feita no final, ok? Então eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre o que é modelagem industrial e sob medida e que eu falo dessas diferenças. A peça piloto geralmente é feita, por exemplo, uma marca numa coleção vai fazer uma roupa com um crepe que é o rosa da coleção, é o que está usando naquele ano. Mas no ano passado ela usou um crepe muito similar a esse, mas era amarelo, que era da coleção passada e que não vai ser usado. E sobraram retalhos desse crepe amarelo. Então ela vai fazer a peça piloto naqueles retalhos que tem, porque o caimento e a textura é muito similar ao que ela vai usar naquela coleção. Viés. Quando eu falo de viés, eu posso estar falando de duas coisas. As duas vêm do mesmo lugar, mas eu posso estar falando do acabamento de viés, tá? Que eu uso um viés para fazer o acabamento de decote, para fazer o acabamento de uma cava. Ou eu posso falar do sentido viés do tecido. Os dois são a mesma coisa porque quando eu corto uma tira de viés para fazer um acabamento, eu corto no sentido a 45 graus do tecido. Ou então eu compro um rolo pronto de algodão ou de cetim, geralmente os mais comuns no mercado, desse viés já pronto, só que ele foi cortado a 45 graus. Então eu falo do viés acabamento, que é essa tira cortada no viés, mas eu posso falar também que eu cortei uma roupa no viés, então essa roupa foi cortada a 45 graus, o meio, geralmente o meio frente, o meio costas, foram cortados, ao invés de ser no fio reto, no viés. Eu tenho 2 vídeos sobre o viés acabamento e também outro vídeo sobre o viés tecido, como cortar no viés, aqui vou deixar na descrição. Pala. A pala é uma parte da roupa e do molde, né? Do molde da roupa, consequentemente, que é um recorte. Ela é uma parte mais estruturada da roupa, geralmente, e que ela pode até fazer um desenho. Então, quando a gente tem uma camisa social, vocês podem ver que atrás tem um corte, geralmente tem camisa masculina, também tem camisa feminina, um corte nas costas e aquilo ali é uma pala. Pode ser mais estruturado, com uma entretela, pode ser duplo, geralmente a pala é dupla, mas você pode também ter pala na saia, você pode ter pala na calça. Então a pala é geralmente um recorte mais estruturado que pode fazer um desenho que está na peça de roupa. Pode ou não fazer um desenho, pode ser uma pala numa saia em ângulo, no sentido assim V, pode ser uma pala desenhada, simétrica, maior numa saia e na calça geralmente é maior do que um cos tradicional, é mais grossa, e tem outros exemplos de pala como esse da camisa nas costas. Revel. O revel é um forro, porém é um forro curto e ele geralmente é feito para fazer o acabamento da roupa. Então, se eu não quero forrar a roupa por completo, eu posso colocar um revel numa blusa para fazer o acabamento de decote, de cava, e vai ser mais curto esse revel do que o comprimento inteiro da peça. Vista. A vista pode ser como um revel, mas como o nome já diz, geralmente ela é vista. Então num blazer, quando eu viro a gola assim para fora do blazer, você concorda comigo que o avesso aparece? Então se o avesso aparece, ali ó, eu não posso ter um forro, eu tenho que ter uma vista do próprio tecido. É colocada como se fosse um forro, mas é do próprio tecido porque aparece para o lado direito, mesmo estando do avesso. Então geralmente a vista é como se fosse um revel, mas o tecido original porque ela aparece. Tecido plano e malha. Quando falamos de tecidos,
Podemos nos referir ao tecido plano ou à malha. A principal diferença entre eles é a elasticidade que a malha tem. A forma de tecer, da tecelagem dos tecidos, do tecido plano e da malha, essa forma é diferente. Então, essa forma de tecelagem faz com que a malha estique mais, seja mais elástica e o tecido plano mais firme. Exemplos de tecido planos que eu estou usando, que eu fiz essa roupa, por exemplo, esse chifon estampado, uma calça de linho, uma viscose, e exemplos de malha como fosse um moletinho, um suplex, malha canelada. Bases do molde. A base do molde é um molde inicial que contempla todas as suas medidas, todas as pences, todas as curvas do corpo. Interpretação de modelo. A interpretação de modelo parte da base. Então, você vai dar características do modelo que você quer para aquela base. A minha base ela é certinha, decote, ombro certo, cava certa, tudo justo, tudo certinho, contemplando as minhas medidas. Só que eu quero fazer essa blusa, então eu fiz o decote reto, eu coloquei só alcinha, eu cavei mais, eu soltei as laterais, ou seja, eu dei características para aquela base para fazer o modelo que eu queria. E isso é interpretação de modelo. Modelagem plana. A modelagem plana é aquela feita no papel em 2 dimensões. Nessa modelagem, quando você traça o molde, você ainda não consegue ver essa modelagem em 3 dimensões com todos os volumes do corpo, tudo isso. Você só consegue ver isso quando você corta e costura o molde, aí você consegue vestir ou vestir no manequim e aí você consegue ver em 3 dimensões. Mas a modelagem plana é feita no papel que você traça o molde, marca todas as curvas, tudo que aquilo ali vai se tornar, mas você ainda não consegue visualizar, nem visualizar, você não consegue ter essa modelagem em 3 dimensões. A mulagem é o contrário. Você primeiro modela em cima do manequim, tá? Você modela em 3 dimensões, você já tem ali o volume do busto, as curvas, a curva entre cintura e quadril, então você já modela com o tecido no manequim, então você já visualiza a modelagem em 3 dimensões, é uma outra forma de modelar. Então, você faz aquela modelagem em 3 dimensões e geralmente o processo é o contrário. Para você precisa planificar aquilo, depois você tira o tecido, estica, passa com todas as marcações e passa aquelas marcações para o papel, para ficar em 2 dimensões. Eu tenho um vídeo que explica a diferença mais profundamente entre modelagem plana e mulagem e vou deixar aqui na descrição. Evasê. Quando eu falo de uma peça evasê, eu falo de uma peça que se alarga na base, que faz esse formato, ou na barra, no caso da roupa. Eu posso ter uma saia evasê, uma manga evasê, uma blusa evasê, uma calça evasê, todas vão alargando na base. E tem uma roda maior do que uma peça cortada no molde reto. Uma saia evasê tem uma roda maior do que uma saia reta. Pence. Pence também pode ser chamada de pinça. É tipo uma prega para o avesso do tecido, toda costurada em formato triangular, que tem como função moldar o tecido que é plano, né? O tecido que ele é maleável, porém ele é plano, as curvas do corpo. Então, as curvas de busto, as curvas de cintura, quadril, de ombro. A pence ela é fundamental para moldar o tecido ao corpo. Trespasse. Trespasse ou transpasse é uma parte que vai além do centro, além do meio. Quando eu tenho uma blusa trespassada, geralmente eu tenho 2 partes da frente que passam uma em cima da outra. Então as 2 partes são trespassadas. Pesponto. O pesponto é um ponto aparente.
Eu posso ter um pesponto decorativo, como uma calça jeans que é azul e tem o pesponto bege, por exemplo, um pesponto com uma linha de pesponto que é mais grossa, então ele é um pesponto decorativo. Ou eu posso ter um pesponto que é só feito para fazer o acabamento. Então eu tenho uma blusa que eu faço uma barra, mas eu costurei essa barra na máquina e eu consigo ver a costura pelo lado direito. Não é decorativo, é da mesma cor, do tecido, da roupa, porém é um pesponto porque é um ponto aparente. Fenda. A fenda é uma abertura. Ela pode ser uma abertura funcional. Por exemplo, eu faço uma blusa que eu tenho um decote muito fechadinho e eu não passo a cabeça no decote. Eu posso fazer uma fenda nas costas e aí, com um botãozinho, e essa abertura vai permitir que eu passe a cabeça. Ou então, uma saia que é bem justinha e eu preciso de uma fenda na saia para poder me dar um conforto para andar. E também tem a fenda que é do modelo, que é decorativa, que faz parte do design da peça. É claro que os dois tipos, né, sendo funcional e decorativa, também podem se fundir. Então a fenda é uma abertura. Pode ser uma abertura num decote, pode ser uma abertura numa barra, da barra para cima. É uma abertura e isso que significa a fenda. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de termos da modelagem e da costura. Me conte aqui nos comentários se você aprendeu algum termo novo ou se tirou alguma dúvida que tinha, se tinha algum termo que você não conhecia, ok? Me siga lá no Instagram, @lararogedo, que eu também posto muito conteúdo por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!